Irmãos, mais uma vez, a graça e a paz, para nós é motivo de alegria. Estamos aqui, tivemos a oportunidade hoje à tarde, estamos na casa das irmãs, ministrando a ceia, juntamente com o pastor Luiz e algumas irmãs. E, como já falei, é um privilégio retornar aqui, rever os irmãos, ver o pastor Luiz, que nos deixou, já nos deixou saudade, né? Apesar que sempre nos comunicamos com a sua esposa, Sueli, a filha, mas, como eu falei aqui desde o início, é uma família que é muito amada da igreja, mas que Deus levantou para estar aqui nessa cidade, e Deus tem os seus propósitos, e a gente entende isso quando ninguém combina nada, porque às vezes a gente programa as coisas, né? Programamos e tentamos caminhar com os nossos pensamentos para chegar em algum lugar, e Deus muda planos, e às vezes do nada ele também chega e diz, é agora. E foi assim que aconteceu com a vida do pastor Luiz aqui. Dentro de uma semana eu liguei para ele, liguei para o conselho, liguei com o presidente do presbitério. Na outra semana já foi a reunião do presbitério e não houve nenhum empecilho, nenhuma dificuldade, e a gente entendeu que Deus estava levantando o pastor Luiz para esse campo. Tanto é que ele me pegou de surpresa quando disse, já estou morando e já me mudei. Foi muito rápido. Parece que ele estava só esperando a oportunidade mesmo, e estava mesmo. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 18. Gênesis 18. Vamos ler do verso 22 ao verso de número 33. Eu vou ler, eu quero que você acompanhe a leitura e permaneça com a Bíblia aberta, mesmo assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos, dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais a Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não farei por amor dos 40. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10.
tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te rendemos graças. Nós te bendizemos por estarmos aqui neste lugar. Porque aprova o Senhor nos trazer aqui nesta noite. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Porque o Senhor nos escolheu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Outrora andávamos perdidos neste mundo que jaz de maligno, mas o sangue de Jesus nos purificou. E o Espírito Santo, através da palavra, nos regenerou, nos dando vida. E agora entendemos, Senhor, que devemos seguir olhando para a cruz, Senhor, e nós te louvamos por isso. E agora te pedimos por esta palavra, pela tua palavra, que foi lida nesta noite. Que teu Espírito Santo me ilumine para falar da tua parte, que ilumine o teu povo para que possa ouvir essa palavra, compreender os teus ensinos e colocar em prática os teus mandamentos, a tua lei. Fala, Senhor, conosco nesta noite. Fala, Deus, para edificar o teu povo. Fala para exortar a tua igreja. Fala, Deus, para acalmar os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Para a glória do teu nome, Deus, nós te oramos, Senhor. Te bendizemos. Amém e amém. Um casal desejava ter filhos e não conseguia. E eles estavam orando para isso e por isso. Fizeram até tratamento, procurando os meios da medicina. Estava tudo certo. Mas eles não conseguiam. E aí vai entrando algo, né? Porque a idade ia chegando. Aí eles descobrem que ela está gestante. Que alegria, que notícia maravilhosa. E procura o médico para fazer os exames. E o médico diz, olha, de fato você está gestante, mas a gestação é de grande perigo. É um tipo de gestação que, se você for até o final, ou a criança nasce com vida e você morre, ou a criança deve morrer e você ficar com vida. Duas notícias. Aquela notícia que tanto se esperava de ter um filho, de ter uma criança na família, a herança do Senhor. Mas agora uma notícia que não é muito boa. A notícia que poderia morrer a criança, poderia morrer a esposa. E o que fazer numa situação como essa? O texto que nós lemos fala do chamado de Abraão e da sua peregrinação para a terra prometida. Você percebe esse chamado de Abraão no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E o verso 13 ele diz, ser tu uma bênção, a ideia de que eu te farei uma bênção. O Senhor ia abençoá-lo. Ele não seria uma bênção por conta própria, mas Deus ia abençoá-lo. Abraão tinha 75 anos, quando foi chamado por Deus. E ele sai caminhando com a sua esposa, chamada Sarai, que Deus posteriormente muda o nome para Sara. Se você conhece a história, ele sai com a sua esposa e com seu sobrinho Ló, quanto ele amava, filho do seu irmão que já tinha falecido. No capítulo 13 desse texto que nós lemos, ou do contexto,
Você percebe que tanto Ló como Abraão já estavam muito ricos ali naquela terra. E os pastores deles, que cuidavam da criação, estavam brigando por conta de espaço. E Abraão chega para Ló e diz: olha, Ló, é bom que a gente se separe. Escolhe o lugar que você quer ir. E diz o texto que Ló ele vai escolhendo as campinas do Jordão e arma as suas tendas ali naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão vai erigir um altar e Deus: olha, Abraão, olha para as estrelas do céu, olha para a areia da terra, e olha para essa terra que eu te darei. Se você perceber, no capítulo 14, agora há uma briga entre os reis, e Ló ele é sequestrado com seus bens, e é Abraão que pega seus homens e vai lá cuidar mais uma vez de seu sobrinho Ló, resgatá-lo e trazê-lo de volta. No capítulo de número 15, agora você percebe Deus aparecendo para Abraão. Capítulo 16 e o capítulo 17, você vai ver mais uma vez Deus falando com Abraão, e agora relembrando a aliança através de uma marca, de uma circuncisão. Capítulo 18 que nós lemos, você vai ver Deus mais uma vez aparecendo para Abraão, do qual fez a promessa do capítulo 12. E agora já se passaram 24 anos. Abraão já está com 99 anos. Quando ele aparece novamente e lembra da promessa, você vai ver isso no capítulo 18, você voltar um pouco do verso 9 ao verso de número 15. Quando ele chega na casa de Abraão, Abraão vai avistá-lo, vai preparar uma alimentação, não há dúvida que é uma teofania, é o Senhor que está ali. E o texto diz que ele aparece com homens, e Abraão prepara uma alimentação, e ali naquela conversa, ele diz: Sara, tua esposa. E perceba que ele vai chegar com duas notícias. Vai lembrar da promessa que dele veria uma grande nação, que ele seria pai de um filho, que ela seria mãe de um filho. Sara, tua esposa, está aí, daqui a um ano ela dará à luz. Diz o texto que Sara duvida, Sara vai rir. E Deus, que sabe de tudo, diz: por que está rindo, Sara? E ela vai negar no momento, dizer que não está rindo, e ele diz: certamente que estás sorrindo. Daqui a um ano eu virei e Sara terá um filho. Para Deus há nada impossível em todas as suas promessas. E agora ele renova e diz: daqui a um ano Sara terá um filho. Mas agora eles saem daquele lugar conversando, dialogando, Deus e aqueles homens, aqueles anjos. E eles perguntam: vamos falar a Abraão o que vai acontecer? Ou vamos ocultar o que está para acontecer? Deus, irmãos, tinha decidido destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Quando nós olhamos os textos e os contextos, diz que o mau cheiro do pecado daquele povo já tinha subido às narinas do Senhor. E você vai ver esse diálogo no verso de número 14, 15, 13, 14, o texto diz, o verso 13, disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Verso 14, acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Verso 16, o texto diz: tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma. E Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer.
visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E aí eles apresentam a Abraão o que está para acontecer. E agora Abraão está sabendo que o lugar onde estava o seu sobrinho, que ele tanto amava, que cuidou dele, que foi buscar quando foi sequestrado, aquele lugar ia ser destruído com fogo. Perceba, irmãos, duas notícias no mesmo tempo. Você vai ser pai. A promessa vai se cumprir na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, Sodoma vai ser destruída, o lugar onde vive, de fato, seu filho, seu sobrinho. O que fazer diante das notícias que chegam até nós? Notícias que não são boas. Porque, irmãos, nós estamos acostumados a receber notícias boas. E como é bom receber notícias boas. Como é bom nós recebermos algo que nós estamos esperando. Como é bom acontecer aquilo que o coração da gente está anelando, está esperando. Mas quando chega uma notícia, quando algo bate na nossa porta, que é uma notícia que nós não esperávamos, que traz angústias, tristezas e falta de esperança em nossos corações. Eu gostaria justamente de falar nessa noite e pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: atitudes de um povo diante das adversidades. Atitude de um povo diante das tempestades. Atitude do povo de Deus diante das notícias que nos assolam. Qual deve ser a nossa atitude? Em primeiro lugar, nós devemos permanecer na presença do Senhor. Veja comigo o verso 22, que o texto diz. Verso 22. Então partiram dali aqueles homens, foram para Sodoma. Eles estavam num diálogo. E agora eles se despedem, aqueles homens, dois homens de Abraão, e eles vão para Sodoma, que aqui seriam os anjos. E o texto diz: porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Perceba que a palavra Senhor aparece aí em caixa alta, levando a ideia do tetragrama, do Yahvé, do nome impronunciável de Deus. Aqui, o texto sagrado mostra que não há dúvida que era o Senhor que estava com Abraão. Não há dúvida que era Deus que estava ali naquele lugar, presente na vida de Abraão. Mas o texto diz que aqueles homens partiram para Sodoma. Mas Abraão, ele permaneceu na presença do Senhor. Então, a primeira atitude é permanecer na presença do Senhor. Sabe, irmãos, não é bom sairmos da presença do Senhor, diante das lutas, diante das circunstâncias. Porque todas as vezes que nós saímos da presença do Senhor, nós, de fato, sofremos as consequências. Quando nós olhamos homens, mulheres, o texto sagrado, de pessoas que decidiram sair da presença do Senhor, sofreram, de fato, as consequências. Se olhar o exemplo de Jonas, diz o texto que Deus aparece para Jonas, capítulo 1 do profeta Jonas. O texto diz que levanta-te, dispõe-te e vai para Nínive pregar contra ela, ou pregar a palavra. Nínive era uma cidade que era a capital da Síria, que destruiu praticamente o reino do norte, com as suas 10 tribos. E Jonas, de fato, tinha seus motivos para não estar ali, mas Deus deu a ordem para que ele fosse pregar em Nínive, e ele fez justamente o caminho contrário. Em vez, é como se ele fosse direcionado para o norte, ele fosse para o sul.
desobedecendo ao Senhor e fugindo da presença do Senhor, fugindo da vontade de Deus, fugindo do propósito de Deus para a sua vida. Diz o texto que Jonas, ele pega um navio, compra uma passagem, pega o navio, e ali acontece uma grande tempestade, e aqueles homens jogam Jonas no mar. Depois ele é engolido por um grande peixe. Perceba que as coisas só vão de fato acontecendo de mal a pior na vida de Jonas, porque ele decide sair da presença do Senhor. Por que não, irmãos, lembrarmos do filho pródigo? Lucas capítulo 11, do verso 11 ao 32, diz o texto que ele decide pegar a sua herança e ele vai para uma cidade longínqua e ali ele vai gastando tudo dissolutamente, saindo da presença de Deus, saindo da casa do Pai e agora indo para um lugar onde não há presença de Deus. O texto que sobre o filho pródigo do Evangelho de Lucas, que ele chega um momento de tanta humilhação que ele deseja comer a comida dos porcos. E, de fato, ele vai sofrendo as consequências. Porque fugiu, porque não permaneceu na presença do Senhor. Porque não olharmos, irmãos, o povo de Israel, por exemplo. Porque não olharmos quando o povo ele sai do Egito e vai para a terra prometida sob a liderança de Josué. E quando Josué morre, você percebe que agora é o período dos juízes. Todas as vezes que o povo saía da presença do Senhor, eles eram oprimidos pelo inimigo. O Salmo 84, o verso 10, o texto diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. Sabe, mas é importante entendermos que no momento das dificuldades, das lutas, das notícias que não são boas, é importante permanecer na presença do Senhor e não fugir da presença do Senhor. As mulheres, por exemplo, que serviam Jesus, Mateus capítulo 27, verso 25, se você perceber, você vai ver que existiam algumas mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e a Maria mulher de Zebedeu, estavam ali. E se você perceber, Jesus, quando está lá na cruz, muitos o abandonaram no momento difícil. Jesus, ele passeava nas 3 províncias, nos 3 estados da Palestina, ora estava em Jerusalém, ora passava por Samaria, ora estava na Galileia. E nesse percurso, pregando o evangelho do reino, ensinando, curando os enfermos. As pessoas, em momentos bons, estavam aos pés de Jesus. Mas agora ele está lá na cruz, e você percebe, no capítulo 27 de Mateus, no verso 55, finalzinho, que essas mulheres não abandonaram, não saíram da presença de Jesus Cristo. É importante permanecer na presença de Jesus, permanecer na presença do Senhor. No período dos pais da igreja, após a morte do apóstolo João, ali, quando ele sai da ilha de Patmos, ele vai morrer velhinho em Éfeso. Você vai ver agora o período patrístico. E tem um dos pais da igreja, chamado Policarpo, bispo de Esmirna. E agora nós estamos no ano de 156 depois de Cristo, aproximadamente. E o texto diz que esse homem, com 86 anos, é preso. Policarpo é preso e ele é jogado numa fogueira. E se perguntam se ele negaria Cristo. Se ele negasse Cristo, ele não morreria. E o que ele diz naquele momento é: há 86 anos que sirvo a meu Deus, que só me fez bem. Como negarei no final
da minha vida. Ele preferiu permanecer na presença do Senhor. Irmãos, talvez você recebeu ou tenha recebido notícias que não são boas. E, às vezes, nós nos decepcionamos em várias áreas, de várias maneiras. E essas coisas vão nos entristecendo ao ponto de decidirmos que não dá certo, não dá mais. E, às vezes, queremos fazer igual a Elias, ficar na caverna. Desistir de tudo. Mas é importante, em primeiro lugar, permanecer na presença do Senhor. Não saia da presença do Senhor. Em segundo lugar, o que fazer diante das notícias que não são boas, que nos assolam? Nós devemos orar. A oração, ela é fundamental, irmãos. É fundamental diante de certas notícias. Às vezes nós reclamamos, murmuramos, nos chateamos, mas não dobramos os nossos joelhos em meio às tempestades e buscamos, de fato, auxílio, o socorro verdadeiro ou o auxílio daquele que, de fato, pode nos socorrer. Perceba que Abraão, ele é avisado. Aqueles homens, no verso 22, eles vão partir dali. Ele permanece na presença do Senhor, mas ele não permanece só para permanecer. Ele decide ficar ali com o Senhor, ele não retorna para a sua tenda. O texto diz no verso 23, e se aproximando, dando uma ideia de uma intimidade, que se aproxima tem intimidade. Se aproximando-se, a ele disse, e agora ele começa um diálogo. Ele vai começar a procurar conversar com esse Deus. Que deve ser isso que devemos fazer. Permanecer na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor e buscar, irmãos, um diálogo, uma conversa. Irmãos, nós conversamos tantas coisas. Participamos de tanto ambiente. Ficamos tanto tempo jogando papo em certos lugares. Mas muitas das vezes não investimos o nosso tempo na presença do Senhor, orando, nos derramando diante dEle, chorando diante desse Deus, falando, abrindo o nosso coração, o que de fato nós sentimos. Abraão, ele vai falar com Deus, ele vai orar diante dessa notícia que ele recebe. Ele não só permanece, mas ele permanece e ele busca uma intimidade, ele busca uma conversa, um diálogo, ele vai conversar. Agora, eu quero chamar a sua atenção, porque essa oração de Abraão, ela vai em dois pensamentos, em dois sentidos, que deve ser observado por mim, por você, quando nós estamos orando diante do Senhor. A primeira coisa que a gente vê nessa oração de Abraão é a perseverança. Ele não ora e vai para casa, ele vai insistindo, ele vai falando com esse Deus, ele vai conversando e vai conversando. Veja comigo o verso 23, o texto diz, e aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio? Verso 24, se houver 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? O verso 29, ele volta a conversar com o Senhor, porque ele recebe uma resposta de Deus. Não destruirei se ali tiver 50 justos. Aí ele agora retorna novamente. Ele não recebe
uma informação e diz, tá bom, Senhor, e vai para casa. Ele está na presença do Senhor, conversando com o Senhor, orando ao Senhor, e ele agora, no verso 29, ele diz, disse-lhe ainda, mas Abraão, e se porventura houver ali 40? O verso 30, ele retorna novamente e diz, insistiu Abraão. Verso 31 diz, continuou Abraão. Verso 32, o texto diz, disse ainda Abraão. Ele vai perseverando na oração. Ele vai insistindo. É interessante que quando você vê Deus falando de oração, geralmente está, de fato, um imperativo, é uma ordem, mas geralmente no tempo presente, onde dá a ideia de algo contínuo, de algo que se não deve parar, e de algo que deve vir com perseverança. A igreja primitiva, por exemplo, quando ela é iniciada após a subida de Cristo, capítulo 1 de Atos, Jesus sobe e deixa os apóstolos. E agora Pedro vai pregar um sermão, 3.000 pessoas se convertem. Como é que vai viver essas pessoas? No verso 42, ele diz, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, e diz, na oração. E a ideia de perseverar é de realmente insistir, segurar, aguentar o peso. Paulo, Romanos, capítulo 12, verso 12, diz, na oração, vocês devem ser perseverantes. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, Paulo, mais uma vez, instruindo a igreja dos Tessalônicos, ele diz, orai sem cessar. E ali orar é uma ordem, mas está no tempo presente, que ele deveria orar, e orar, e orar, e orar, e não era só uma vez, é todos os momentos, dando a ideia que nós devemos buscar o Senhor. Jesus Cristo ensinando, irmãos, sobre oração, com a ideia de perseverar. No capítulo 7 de Mateus, no verso 7, ele diz, pedi, pedi, e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Aí ele diz, pois todo que pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, abri-se-vos-á. Dando a ideia de fato que nós devemos buscar o Senhor em oração. E perseverando. Isaac, filho da promessa, quando ele nasce, você vai ver no capítulo 25, que quando ele casa com Rebeca, ele está com 40 anos. E se você pegar o capítulo 25 e ler, vai dizer, Isaac orou por Rebeca, para que ela tivesse filhos, porque ela também não podia ter filhos. E quando os gêmeos nascem, Esaú e Jacó, o texto diz, era Isaac de 60 anos. 20 anos perseverando pela sua esposa para que ela tivesse filhos. A oração, ela deve ser perseverante, mas não só a ideia de perseverante. Ela deve vir, e você percebe que Abraão permanece na presença do Senhor, ele começa a conversar com o Senhor, ele vai insistindo, dando a ideia de perseverar, de não desistir. Mas, irmãos, Abraão sabe quem é Deus. E Abraão sabe quem ele é. É importante, quando nós chegarmos na presença do Senhor, continuarmos na presença do Senhor, saber quem nós somos, miseráveis, pecadores, falhos, e saber quem é esse Deus, soberano, eterno, imutável, Deus santo, 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 santo. É preciso nós entendermos que quando nós chegamos na presença do Senhor, nós não estamos na presença de qualquer pessoa, não, irmãos. Hoje me parece que ficou banal, nós tratamos Deus, ou pessoas tratam Deus como se fosse uma pessoa qualquer.
Chega brincando de qualquer forma, de qualquer jeito. Certa vez, já faz um tempo, conversando com uma pessoa, ela disse que estava conversando com uma outra pessoa de uma outra denominação, e essa pessoa estava necessitada, e disse, eu vou chegar em casa e eu vou jogar Jesus Cristo na parede. E vou exigir aquilo que eu estou precisando. E é mais ou menos assim que as pessoas querem tratar Deus. É importante nós entendermos o nosso lugar e o lugar desse Deus. Se você perceber, a oração de Abraão vem com muita reverência. Ele tem muito cuidado nas suas palavras. Ele tem muito cuidado porque ele sabe que está na presença de um Deus santo. O profeta Isaías, no capítulo 1, ele vai reconhecer isso. Se você ler o capítulo 1 do profeta Isaías, ele diz que o homem está doente da planta do pé até a cabeça. E ele começa a se colocar e mostrar que o povo realmente está muito longe de Deus. E já no capítulo 6, quando ele vê a presença do Senhor, ele diz, ai de mim, que dá a ideia de miserável de mim. Estou perdido porque os meus olhos viram o Senhor. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu sou pecador, diz Isaías. E ele está num ambiente que os anjos não ousam olhar para o Senhor, pisar no lugar que está o Senhor. E os anjos cantavam, santo, 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 santo é esse Deus. E deve ser, irmãos, essa deve ser a nossa atitude de quando nós permanecemos na presença desse Deus. Reconhecer que nós somos, que esse Deus é santo. Veja comigo o verso 27. Quando Abraão começa a orar, começa a insistir, Deus traz a resposta para Abraão, a primeira resposta. A segunda, no verso 27, disse mais a Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Eu que não sou nada, fui feito do barro. O profeta Isaías, Jeremias, vai usar essa expressão, que nós somos vermes de Jacó, trapos de imundice. A ideia de alguém que tem um ferimento, uma lepra, e coloca aquela faixa que está ali. A ideia de trapo de imundice é justamente essa. Por conta das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas intenções, e Deus conhece cada uma delas. E Abraão se coloca nesse lugar. Ele sabe quem ele é. E ele sabe quem é esse Deus. Por isso que ele diz, eu que sou pó e cinza. O verso 30, o texto diz, insistiu, não se ire o Senhor. Falaria ainda, não se ire o Senhor. Deus tem misericórdia de mim. Eu estou na tua presença. Eu sei que eu estou insistindo, eu sei que eu estou pedindo, eu sei que o Senhor é santo, mas não se ire. O verso 31, ele diz, continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor. E o verso 32, ele repete, disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais desta vez. Abraão, ele conhece quem é o seu Deus. Ele sabe que está na presença de um Deus santo. Jesus Cristo, certa vez, ensinando sobre a oração, capítulo 6 de Mateus, ali naquele grande sermão da montanha, no capítulo 6, quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz, portanto, vós orareis assim. Ele diz, primeiro vocês reconheçam quem é esse Deus. É por isso que ele começa a oração, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ele começa a reconhecer quem é esse Deus, para depois ele pedir algo a esse Deus. Sabe, irmãos, é importante
nós sabermos quem é esse Deus e saber quem nós somos. Nós temos que ter muito cuidado, porque muitas das vezes nós chegamos na presença do Senhor de todas as formas, de todo jeito. Hoje, nas igrejas, na maioria das igrejas, a gente vê uma falta de reverência na casa do Senhor. É Deus falando, a palavra sendo pregada, o louvor sendo entoado, e as pessoas preocupadas agora com o zap, com as redes sociais. Muitas das vezes vem para a casa do Senhor e vai batendo papo, vai conversando, vai se distanciando. Quando você vê a figura desse Deus no Antigo Testamento, você percebe que ele falava e o povo via. Existia o santo lugar, o santíssimo lugar. Deus aparecia para falar com o seu povo. E o povo criava a expectativa de ouvi-lo. Isso acontece ainda hoje. Apocalipse diz, se você ver as primeiras cartas, principalmente de Éfeso, que Jesus Cristo, ele passeia no meio da igreja. E nós cremos que Jesus está aqui no meio da igreja, em espírito, porque ele está à direita do Pai. E que o nosso Deus está recebendo a nossa adoração. Mas não é só aqui, irmãos. O nosso culto não é só na igreja. Porque às vezes nós chegamos na igreja com a melhor roupa, com a melhor maquiagem, com a melhor aparência, e levantamos as mãos, e cantamos, e pregamos, e ouvimos, e está tudo muito bem. Mas às vezes nós não temos reverência com o nosso Deus lá fora. Estamos rindo com piadas que é direcionado ao nosso Deus, que fere a Trindade Santa. Estamos aceitando isso de boa. É uma piada do diabo? Não, eu não quero. Mas é uma piada contra Deus. É um filme contra Deus. É algo, um humor que fala de Deus. Há muito tempo atrás, ainda existia alguns programas da televisão de humor. Hoje, graças a Deus, acabou e também ninguém assiste. Pelo menos nós não assistimos lá em casa. Mas antigamente tinha. E nós assistimos, crescemos assistindo televisão, olhando os programas de humor. E eu lembro que um dos últimos era que passava às 21 horas na TV Globo. E passou um quadro que falava da ceia do Senhor. Estava lá os pseudos apóstolos blasfemando da mesa do Senhor. E eu estava assistindo. E naquele momento nós tiramos e nunca mais assistimos aquele programa. E todos os atores que estavam ali, eu não consigo mais assistir nenhum programa, nenhum filme que seja relacionado a eles. Porque a gente não pode ser conivente com aquilo que vai denegrir a santidade do nosso Deus. Então, onde nós chegamos, nós temos que realmente termos reverência a esse Deus, porque o nosso culto não se limita aqui, é na nossa casa. Às vezes nós temos reverência aqui, mas em casa a mulher não aguenta, o marido não aguenta, os filhos não aguentam, os pais não aguentam os filhos. No trabalho não se conhece se é crente ou não é. E a santidade de Deus deve nos acompanhar onde nós chegamos. E a nossa vida é o culto. Em todos os lugares, em todos os momentos. Com muita reverência. O que fazer diante de certas notícias que não são boas? Primeiro, continuar na presença do Senhor. Segundo, buscar o Senhor em oração. Essa oração deve ser com perseverança e deve ser com reverência. Em terceiro e último lugar, nós devemos esperar o agir de Deus. Perceba,
Na teologia, eu sei que você já sabe disso, existe a soberania de Deus. Deus é soberano. Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito. Mas, em contraste com essa soberania de Deus, existe a responsabilidade humana. Ou seja, tem coisas que nós devemos fazer. Tem muitas doutrinas na Bíblia que vêm como um imperativo. Aquilo que nós devemos fazer, nós temos que fazer. Continuar na presença do Senhor. Buscar o Senhor em oração. Mas tem coisas que nós não podemos mais fazer. E aí nós devemos esperar o agir de Deus. Deixa ele falar. Tem muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que só Deus pode fazer. E nós não vamos fazer. Nós devemos lutar, se abraçar, correr atrás. Devemos esperar. Mas aquilo que cabe a Deus, nós devemos acalmar os nossos corações e esperar, de fato, o tempo do Senhor. Pois a última palavra, de fato, é do Senhor. Perceba o que é que eu estou falando. Um exemplo. Deus tirou o povo do Egito e está levando para a terra prometida. E eles estão de frente para o mar. Quem abriu o mar foi o Senhor. Mas o povo começou a caminhar. Porque ele olha para aquele povo e diz: Moisés, diga o povo que marchem. O povo começa a andar. E Deus vai abrindo o mar. É Ele que vai fazendo. Diante de certas notícias, nós devemos permanecer na presença do Senhor. Nós devemos orar. Mas agora é momento de Abraão esperar o agir de Deus. Veja comigo o verso 33. O que é que o texto diz? Tendo cessado de falar a Abraão. Acabou o diálogo. Diz o texto que retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Abraão voltou para a sua casa. Agora Abraão, ele permaneceu, ele orou, ele buscou, mas a notícia ainda continuava. Sodoma e Gomorra ia ser destruída e Ló estava ali. Eu fico imaginando a angústia de Abraão dentro de uma situação dessa, como nós ficamos quando recebemos uma notícia que nós não podemos fazer nada, apenas buscar o Senhor e orar e esperar o tempo de Deus. Esperar o agir de Deus. Perceba, veja comigo o verso 19, o capítulo 19, perdão. Vá comigo para o capítulo 19. Verso 23. O texto diz: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, toda a campina e todos os moradores das cidades, o que nascia na terra. Até o verso 25. Deus cumpriu o que tinha prometido. Agora você percebe o verso 27, leia comigo. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E o verso 28 diz: e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Abraão permanece na presença do Senhor. Abraão ora ao Senhor, sabe quem ele é, sabe quem é esse Deus, insiste,
Mas agora me parece que ele, como todo ser humano, está incomodado, está inquieto. E aí ele levanta na madrugada e ele lembra da conversa que teve. Quem sabe ele percebe, ou ele pensa, eu vou para um lugar onde eu conversei com o Senhor. Eu quero conversar de novo com o Senhor. E quando ele chega ali, ele vê justamente, quem sabe, aquilo que ele não queria ver. O fogo naquela cidade, a fumaça naquela cidade. É aquela visão, é aquilo que nós estamos vendo, que os olhos estão vendo, que não queria ver, que nós não queremos acreditar. E é justamente nesse momento que, quem sabe, nós pensamos, acabou tudo. Porque às vezes nós estamos vendo coisas que acha que já terminou tudo. Às vezes passamos por coisas que achamos, não dá mais, estou vendo. Mas, irmão, deixa eu falar para você nessa noite, a última palavra é a do Senhor. É importante nós esperarmos o último momento do Senhor. É importante nós esperarmos totalmente a resposta do Senhor. O verso 29. O texto diz, ao tempo que destruía as cidades da campina. Olha o que o texto diz. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Deus lembrou de Abraão. Deus lembrou da oração de Abraão. Deus lembrou da perseverança de Abraão, da atitude dele diante desse Deus. E diz o texto que ele, ao momento que estava destruindo, Deus tira Ló daquele lugar. Ele espera no Senhor e ele recebe a resposta do Senhor. O salmista, no Salmo 27, o texto que nós lemos aqui no começo do culto, verso 14 diz, espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O texto que nós lemos hoje à tarde, na casa da irmã, Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quando nós oramos, quando nós buscamos, mesmo que as notícias não sejam uma notícia boa, mas nós devemos esperar o agir de Deus, porque Deus, ele age no tempo dele ao nosso favor. Assim como ele fez na vida de Abraão. Eu não sei quais são as notícias que você tem recebido. Se são boas, se são notícias não muito boas. Eu não sei se as notícias que estão chegando na sua vida estão trazendo paz ou guerra. Sol ou chuva, tempestade. Alegria ou tristeza. Sorrisos ou lágrimas. Mas é importante esperar o tempo de Deus. É importante continuar na presença do Senhor. É importante buscar o nosso Deus em meio a essas lutas, perseverando, sabendo que Ele é santo. É importante nós esperarmos até o último momento, porque a última palavra é do Senhor, e o Senhor sempre lembra do seu povo com a sua misericórdia. Que o Senhor aplique nessa noite a sua palavra. Eu não sei como é que está a sua vida, meu irmão. Não sei como é que está a sua vida, minha irmã. Mas continue na presença do Senhor. E não saia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome, Senhor.
Nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre, de geração em geração. Que o teu povo neste lugar, que a tua igreja não saia da tua presença, Senhor. Que possamos, ó Deus, te buscar em oração, perseverando, em meio às lutas que passamos. Que a cada dia o teu povo te conheça, e te conheça, e te conheça, e que possa entender que o Senhor é um Deus santo e chamou o seu povo para uma santidade. Que possamos, ó Deus, nos apresentar diante do Senhor sabendo quem nós somos e quem é o Senhor. Que o teu povo não desista, que saiba esperar o agir do Senhor. Pois a tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Visita o teu povo neste lugar, renova as forças, traz esperança, faz milagres, Senhor, na vida do teu povo. Faz o impossível acontecer, assim como o Senhor fez na vida de Abraão. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Para a glória do teu nome. Amém e amém.